Bom dia, um feliz sábado para você. Eu quero te convidar nesse instante para darmos início a esse programa da Escola Sabatina, desse sábado tão abençoado, cantando o hino de número 320, A Todo Semelhante Meu. Quero te convidar nesse instante para fecharmos os nossos olhos e buscarmos a presença do Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão pelo teu incomensurável amor por cada um de nós. Que o Senhor se faça presente no programa da Escola Sabatina deste sábado. Em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados, amados irmãos, nós somos agraciados aí, com o informativo mundial das missões. E somos abençoados, com as histórias maravilhosas que vêm então dos campos missionários. Nesse sábado, o título da carta missionária do informativo mundial das missões é Perdão após o divórcio. Eu te convido nesse instante a assistirmos esse vídeo preparado então para o informativo das missões. Vamos ouvir com atenção. Informativo Mundial das Missões. Perdão após o divórcio. Maria abandonou o marido quando estava com 30 anos, e os membros da igreja que frequentava a criticaram muito. Ela era membro de uma igreja adventista, mas depois das críticas, deixou de frequentar os cultos. Maria acabou se mudando para outra cidade, mas se sentia culpada e se perguntava se Deus a amava ainda. Ansiosa por respostas, certo dia ela assistiu um homem na TV falar: Ninguém consegue perdoar por si mesmo,
Precisamos da ajuda de Deus. Essas palavras a incomodaram. Mari percebeu que precisava perdoar as pessoas do passado e decidiu orar. Em lágrimas, ela pediu o dom do perdão e prometeu seguir a Deus caso tivesse uma resposta. Na mesma hora, Mari ouviu uma voz dizendo: "Eu lhe ajudarei. Leia a Bíblia e os livros de Ellen White." Naquele dia, após o trabalho, ela abriu a Bíblia e começou a ler. Lia a cada minuto livre a palavra de Deus. Em um ano, Mari leu 3 vezes a Bíblia e 5 livros de Ellen White. E então procurou uma igreja adventista naquela cidade. Ela foi orientada pelo pastor, começou a frequentar os cultos e logo seu coração foi sendo transformado. Algum tempo depois, Mari viu alguns membros de sua antiga congregação, mas para sua surpresa, não sentiu nenhum ressentimento por eles. Ela sentiu que tinha perdoado aquelas pessoas que haviam falado mal a seu respeito. Ela sentiu uma verdadeira paz. Mari regularizou sua situação na igreja e hoje lidera um dos projetos que receberão as ofertas deste trimestre. Ela ainda lê a Bíblia diariamente e convida a você que ouve esse vídeo a receber também o dom divino do perdão. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, Chipre. No Chipre, há apenas 7 congregações adventistas e nenhuma igreja própria. Por isso, sejamos liberais. Mais um sábado fomos agraciados, por uma famosa carta missionária. E aqui vem algo bem importante, que eu pelo menos assimilei, além da história. O cuidado que nós, como membros da igreja, devemos ter, e o respeito uns com os outros. Porque muitas vezes, a forma como nós falamos, ela muitas vezes vai trazer, uma tristeza, uma dor para alguém, como foi o caso dessa moça. Então, que tenhamos muito cuidado, ao comentar alguma coisa de um irmão nosso. Mais importante é a gente sempre buscar a pessoa que está envolvida, e perguntar como é que ela está, o que ela precisa de ajuda. Isso é muito importante. Mas esse momento, o momento da oferta, é um momento muito especial para que essas histórias maravilhosas, como nós acabamos de ouvir ou assistir, possam dar ou ter continuidade. Então você pode fazer isso através da tua oferta. Agora, querido irmão, querida irmã, amigo, essa oferta, ela precisa ser uma oferta sistemática, Não adianta eu querer ofertar aquilo que está sobrando. Não, eu devo sempre ter, dentro da minha agenda financeira, um valor de oferta para que a cada sábado eu possa depositar lá na salva. E essas ofertas, juntadas com outras ofertas, vão fazer um montante, e esse montante vai ajudar, por exemplo, para esse trimestre, uma das razões do 13º sábado e dos projetos, é essa igreja, uma igreja própria lá no Chipre. Nós temos lá, como disse a história, 7 congregações, mas não temos prédio próprio ali no Chipre. Então nós precisamos ajudar através das nossas ofertas. E nesse tempo de pandemia, esse aplicativo SaveMe, que você está vendo aí a foto, esse aplicativo ele cresceu muito, irmãos, porque muitos daqueles que não puderam ir ou não podem ir à igreja ainda, eles fazem então as suas doações através desse aplicativo. E no nosso caso aqui, no distrito do Bela Vista, em Chapecó, todos os nossos queridos tesoureiros e tesoureiras,
eles têm colocado sempre na sexta-feira, né? Ali depois do pôr do sol, eles já colocam o horário que eles vão estar lá na igreja, para que você possa então levar a sua oferta, o seu dízimo, possa também levar roupas, alimentos, né, que estão sendo então feitas também cestas básicas para ajudar as pessoas, né, necessitadas, pessoas que estão até desempregadas. Então, veja a importância, né, das ofertas e da ajuda aos necessitados que você e eu podemos fazer. Então, que Deus realmente possa nos abençoar, a que a gente tenha sempre isso no coração, né, de ajudar aqueles que estão necessitados. Essa semana eu recebi no Facebook um post de uma mensagem musical de uma senhora alemã. Ela se chama Sephora Nelson. E eu quero, com essa mensagem musical, homenagear a todos os nossos irmãos alemães que nós temos aqui na nossa região oeste de Santa Catarina. E você que nos assiste também em qualquer lugar aí do Brasil ou do mundo, né? Você vai ter a oportunidade de ouvir essa bela voz dessa cantora alemã. Você e eu que não falamos e não entendemos alemão, a gente não vai entender a letra, mas a gente vai lembrar da música, porque é uma música tradicional, né, cantada aí na Igreja Adventista. Então creio que vai ser uma mensagem musical muito especial. Essa é a primeira vez que eu coloco uma música internacional. Então ela é uma música em alemão, né, e homenagem a todos os nossos irmãos alemães aqui na nossa região, e também um louvor ao nosso Deus, que é a razão, né, da nossa vida e do nosso louvor. Vamos ouvir então com atenção. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allzeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in
Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl. Que maravilha, né? Que hino lindo. E eu tenho certeza que aqueles do alemão aí, né, entenderam também a letra desse belo e tradicional hino cristão. Que Deus seja louvado por essa mensagem maravilhosa. Vamos então, amados irmãos, à recapitulação da lição da escola sabatina. O tema geral da lição dessa semana é esse aí que está aparecendo na tua tela, lidando com passagens bíblicas difíceis. Quero, antes de dar início à nossa lição, ou a recapitulação, dizer que as nossas secretárias das igrejas e também os diretores de escola sabatina e professores de unidade, eles têm passado um link para que você possa responder o seu CRM. Por favor, queridos irmãos, há um tempo, né, e ele se inspira esse link. Então, por favor, aproveite hoje à tarde e entre nesse link e responda. É muito rápido, muito fácil, né? Esses nossos colaboradores, eles têm enviado através do WhatsApp, né? Esse link. Então, por favor, tome um tempinho só e responda, porque é de suma importância, né? Eu tenho visto que muita gente tem esquecido de responder. Então, eu estou fazendo essa lembrança. De repente, se à tarde você vai esquecer, logo após a gente terminar a nossa recapitulação da lição, o nosso programa da Escola Sabatina, antes do culto, você vai lá no WhatsApp, abre ali o link e já responde para que você, então, possa estar em dia com a Escola Sabatina. Ok? Vamos orar nesse instante? Bom Deus, bom Pai, dá-nos mente clara para entendermos agora a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o verso para memorizar está aí, né? 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Então a palavra de Deus nos diz assim: tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Interessante, queridos irmãos, de que aqui o apóstolo Pedro, ele está dizendo o seguinte: olha, o nosso irmão e apóstolo Paulo, ele escreve muito, mas alguns textos que são de difícil entendimento. Mas não é por causa disso que alguns agora vão torcer aquilo que ele escreveu. Interessante, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha vários ajudantes para escrever a Bíblia. Muitas das cartas ele apenas assinou. Claro, ele deu uma revisada, ele assinou, mas havia outros que escreviam. Por exemplo, Silas escreveu. Às vezes você encontra Silas, às vezes você encontra Silvano, a mesma pessoa. Lucas escreveu,
né? Então, só que esses camaradas, eles eram muito doutos no grego, né? Eles eram pessoas estudadas. Então, a gramática deles, vamos pensar assim, era mais abarcante, né? Então, eles usavam palavras mais prolixas. Já os escritos de Pedro, de João, que eram, né, simples pescadores, e eles liam e escreviam no aramaico, que era a língua que no tempo de Jesus se falava naquela região, eles tiveram que aprender a escrever no grego. Então o grego, vamos dizer assim, em termos de gramática, era mais pobre, né, dos escritos de Pedro, de João. Já do apóstolo Paulo não. Então alguns pegavam esses textos, né, que achavam difíceis e tentavam então fazer uma interpretação errônea. E aí a lição nos diz que realmente na Bíblia existe o quê? Textos mais difíceis. E é isso que durante essa semana que se encerrou hoje, nós estudamos. Eu achei assim fantástico, né? Então vamos agora aqui para a parte de domingo, que nos diz assim, né? Possíveis razões para aparentes contradições. Então, amados, pegue aí agora a sua lição aí da Escola Sabatina e vamos juntos, né, estudar ou recapitular aquilo que durante essa semana a gente teve a oportunidade de estudar. Então nos diz aqui que nenhum estudioso honesto das Escrituras negará o fato que existem alguns textos que são mais difíceis de entender nas Sagradas Escrituras, né? Então, dessa maneira, essas dificuldades, elas devem ser o quê? Entendidas ou devem ser esperadas. Afinal, né, nós somos seres imperfeitos e finitos e não temos o conhecimento, né, abrangente de todas as coisas. Eu lembro de um querido professor de teologia que eu tive já no mestrado. Ele não me deu aula no bacharelado, ele me deu no mestrado. E ele dizia o seguinte: eu sou doutor, mas eu sou doutor de um verso da Bíblia, só de um verso, lá de Abacuque, inclusive. Ele era doutor de um verso. Então ele disse assim, né? Ele era muito humilde, muito gente boa. Ele disse assim: muita gente fica se gabando aí, dizendo que é doutor nisso, aquilo, outro. Mas, na verdade, a pessoa é doutora num texto, num verso bíblico. E no caso dele era de um versinho bíblico lá do livro de Abacuque do Velho Testamento. Então, nós somos finitos e a gente não consegue entender todas as coisas de todas as áreas. Na Bíblia é a mesma coisa, né? Nós também teremos dificuldades para entender muita coisa da Bíblia. E aqui, no meio da lição de domingo, nos diz assim, que aqueles que dispensam a revelação e inspiração divinas dos ensinamentos bíblicos frequentemente declaram essas dificuldades como contradições e erros, porque para eles a Bíblia é mais ou menos apenas um livro humano. Eles acreditam que a Bíblia deve conter imperfeições e erros. Então, uma coisa primária para que a gente possa compreender e aceitar o ensino bíblico está aí nesse texto aí. É importante que a gente tenha em mente que o texto bíblico ele foi inspirado por Deus. Então, quando a gente tira a inspiração do livro sagrado por parte de Deus, então a gente coloca a Bíblia no mesmo patamar que outros livros que existem por aí. E aí essas pessoas que usam desse argumento, que é um falso argumento, então eles dizem: a Bíblia é cheia de erros
e contradições. Agora, amados, será que existem alguns erros bíblicos? Como eu posso dizer, é provável que existam alguns pequenos erros, às vezes até de tradução. Mas esses pequenos erros, eles não trazem nada que venha então interferir na salvação ou na proposta de salvação que a Bíblia apresenta para os seres humanos. Nada disso. Né? Há textos, por exemplo, nós vemos lá nos Evangelhos, que diz que quando Jesus entrou na cidade, ele encontrou um cego. Aí outra conta a mesma história dizendo, quando Jesus saiu da cidade, ele encontrou o cego. E aí esses, né, que querem então criar polêmica sobre qualquer coisa, eles dizem, Jesus estava entrando ou Jesus estava saindo? Olha como a Bíblia tem erros, como a Bíblia tem contradições. Onde já se viu? Ou então nós dizemos que Jesus estava entrando e encontrou o cego, ou Jesus estava saindo da cidade e encontrou o cego. Não pode ficar essas... Não, amados irmãos, não é assim que acontece. E não é por causa que um evangelista disse que Jesus estava entrando na cidade, encontrou o cego, e outro disse que Jesus estava saindo da cidade e encontrou o cego, que nós vamos dizer que a Bíblia não é inspirada. É muita mesquinhez dessas pessoas dizerem então, né, ou quererem afirmar que a Bíblia não é verdadeira porque existem essas pequenas contradições. Amados irmãos, se essas pessoas soubessem que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes, que viveram em lugares diferentes, em anos diferentes, em séculos diferentes, e a Bíblia é harmoniosa. Amados, isso só pelo poder de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, querido amigo que me assiste essa manhã, nessa recapitulação da lição, não tenha dúvidas. O livro sagrado, a Bíblia, é uma inspiração de Deus. E ela foi trazida para o ser humano com todo o poder que existe no céu para que chegassem aos nossos ouvidos a mensagem de salvação. Então, creia piamente nisso. Né? A parte de segunda-feira, então, lidando com as dificuldades honestamente e com o quê? Com cuidado. Então, novamente, vai aí a sua lição, agora já na parte de segunda-feira, né? Então, nos diz aqui, amados irmãos, que somente quando somos sinceros podemos enfrentar as dificuldades de maneira adequada. A sinceridade nos resguarda de fugir de quaisquer dificuldades ou de tentar ocultá-las. Quando nós vamos fazer um estudo da Bíblia, se nós já vamos com a intenção de encontrar nas Sagradas Letras erros, possíveis contradições, é melhor a gente fechar a Bíblia e fazer qualquer outra coisa. Agora, quando você vai com o coração honesto, sincero, e faz um estudo honesto e com cuidado da Bíblia, você vai encontrar realmente o quê? A verdade. Né? Olha o que a lição nos traz, né? Deus se agrada com a honestidade e integridade. Portanto, nós devemos imitar seu caráter em tudo que fazemos, até em nosso estudo da Bíblia. Aqui a lição está nos dizendo que Deus, ele se agrada do que, irmãos? Da nossa honestidade, integridade, né? Devemos imitar o caráter de Jesus em tudo que nós fazemos, inclusive no nosso estudo da Bíblia. Isso é de veras importante, né? Então, a lição nos diz assim que pessoas
cuidadosas desejam sinceramente conhecer a verdade da palavra de Deus e, portanto, constantemente se certificam de que não chegaram a conclusões precipitadas com base em conhecimento limitado ou evidência frágil. Pessoas atenciosas decidem não negligenciar nenhum aspecto ou detalhe importante. Eles não são apressados em seu raciocínio, mas meticulosos e diligentes em seu estudo da palavra de Deus e de todas as informações relacionadas. Ou seja, quando você vai dar um estudo bíblico para essa pessoa, ela está sedenta de encontrar a verdade. E aí você vê a diferença, né? Você deixa lá a liçãozinha, né? Você pega a liçãozinha lá que você está dando do curso bíblico e você deixa com essa pessoa e diz assim, olha, hoje nós estudamos essa liçãozinha aqui, você viu na Bíblia, tudo direitinho, e eu gostaria que você então respondesse, e na próxima semana, quando eu voltar aqui, eu vou corrigir para você. Tá bom assim? Então essa pessoa que é tão sincera, que ela quer estudar a Bíblia, que ela é honesta, cuidadosa no estudo da Bíblia, o que ela vai fazer com aquela liçãozinha, irmãos? Ela vai responder da melhor maneira, ela vai procurar o texto na Bíblia, né? Com o coração aberto, com o coração cheio de vontade de aprender a palavra de Deus. Agora, quando nós vamos abrir a Bíblia, como eu disse para vocês, sem o interesse de sermos sinceros e honestos com a palavra de Deus, aí, amados irmãos, a Bíblia é um prato cheio para, vamos dizer, contradições e você pensar em outras coisas do que naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, há necessidade de sermos honestos e cuidadosos, né, com aparentes dificuldades que a gente possa encontrar na Bíblia Sagrada, né? Na parte de terça-feira, aí o título, né, o subtítulo, lidar com dificuldades humildemente, né? Então, a lição na parte de terça-feira nos diz que muitas pessoas chegaram à maravilhosa compreensão e humilhante percepção de que são dependentes de algo e de alguém além de si mesmas. Elas percebem que não são o padrão de todas as coisas. Essas pessoas valorizam mais a verdade do que a necessidade do ego de estar certas e são cientes de que a verdade não é criada por elas mesmas. Sabe, queridos, um dos versos lindos que nós temos na Bíblia, e na semana passada, né? Eu não sei se foi no culto de quarta-feira ou foi na própria programa Escola Sabatina que eu coloquei, foi no culto de quarta-feira, que eu coloquei aquele coral cantando aquele belo hino, né? Se meu povo, que por mim se chama, né, se humilhar e orar, né? Esse verso, ele está dizendo, né, para nós, olha, se você realmente ser humilde, se você orar, se você pedir a minha ajuda, eu vou lhe ajudar a entender as Sagradas Escrituras. Porque essa pessoa, ela sente que ela não é nada. Ela pode ter conhecimento de muitas coisas, mas quando ela vai à Bíblia, ela vai com o coração desejoso de aprender. E eu digo uma coisa com sinceridade e com muita certeza. Quando você e eu vamos à Bíblia com o coração aberto, disposto a aprender das Sagradas Escrituras, Deus vai nos ajudar. Amém? Por isso, amém? Deus vai nos ajudar. Deus vai nos abrir a mente para que a gente possa entender, né, as Sagradas Escrituras. E nessa parte de terça-feira, ela encerra dizendo assim, né, precisamos humilhar nossos corações e com sinceridade e o quê? E reverência buscar a palavra da vida, pois somente essa mente humilde e contrita poderá ver a luz. Você já escutou várias vezes, né, as pessoas dizerem assim, que a Bíblia ele é um livro para ser lida por pessoas cultas, doutas,
cultas, né? Pessoas que têm muito conhecimento, como também ela pode ser lida e entendida por pessoas simples. E vou mais, há pessoas muito cultas, pessoas que têm muito conhecimento, mas elas não conseguem compreender as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque elas não vão com o coração aberto e humilde. Como é que a luz da palavra de Deus pode entrar num coração desse orgulhoso, obstinado, né? Querendo ser o melhor entre os outros, né? Então, aquele que tem um coração humilde, que é sincero, que é honesto, que pede a presença de Deus, que pede a ajuda do Espírito Santo para compreender a Bíblia, esse vai ter a luz e vai compreender o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Vamos então agora à parte de quarta-feira. Determinação e paciência. Determinação e paciência. A dificuldade na Bíblia nos dá uma oportunidade para pôr nosso cérebro trabalhar, e a determinação e persistência com que nós perseguimos uma solução revela quão importante é para nós. Você já parou para pensar que essas duas palavras elas são de suma importância em todos os aspectos da nossa vida? Determinação e paciência. Vamos pensar nos aspectos assim, em outros aspectos fora esse que nós estamos estudando sobre a Bíblia. Eu estou determinado a aprender os sinais, né, ou a linguagem de sinais para Libras, né? Como é que é aquilo lá? É linguagem brasileira de sinais, Libras. Agora veio na minha mente, Libras. Eu estou determinado a aprender Libras. Assim como a nossa primeira dama aí do Brasil, né? A senhora Michele Bolsonaro, ela sabe se expressar através das Libras. Ela teve, e outros que eu conheço, né? Tiveram determinação. Em primeiro lugar, eu quero aprender. Segundo lugar, paciência. Porque não é fácil. Eu sei isso aqui, ó. É Jesus, né? Jesus. Eu acho que não sei mais nada de Libras. Então você precisa ter o quê? Determinação para aprender uma coisa. Eu quero aprender inglês. Então, eu determinei que este ano eu vou tomar horas, vou tomar dias e vou aprender inglês. Estou determinado a aprender inglês. Mas quando eu começo a estudar inglês, eu vejo um monte de palavras difíceis que eu nunca vi na minha vida, né? Quando a gente, por exemplo, vê o espanhol, tem muitas palavras do espanhol que são bem parecidas com o português, mas o inglês, a grande maioria, eu creio assim, sei lá, uns 80% são palavras diferentes da língua portuguesa. E aí, se você não tiver determinação e não tiver o quê? Paciência, você não vai a lugar nenhum. Assim, amados irmãos, é com a palavra de Deus. Há dificuldade no estudo da Bíblia, muitas vezes, e em alguns textos nós encontramos dificuldades? Sim, e que bom que tem isso na Bíblia. Por quê? Porque, como a lição mesmo diz, aí você vai colocar o quê? O teu cérebro para trabalhar com determinação e paciência, né? E vai então perseguir uma solução, né, para um assunto que você leu na Bíblia e você não entendeu. E eu disse para vocês, alguns sábados atrás, aí, quando nós estudamos outras lições sobre esse assunto, né, que é necessário, quando você vai fazer uma exegese, uma interpretação de um texto, é importante que você veja o que vem antes desse texto que você está analisando e o que vem depois desse texto. É o que a gente chama do quê? De contexto. Então, não adianta só pegar ali o versinho
Às vezes o versinho você pega ali, ele é claro, ele é explícito, então não tem problema nenhum. Mas há alguns versos que não são claros e são difíceis de entender. Então o que você precisa fazer? Eu preciso pegar o contexto. E vou mais longe ainda. Muitas vezes você tem que pegar mais capítulos desse livro que você está analisando, né? Essa passagem bíblica. Então, eu estou analisando, vamos chutar lá, eu estou analisando um texto lá de João 5, verso 3. 5, verso 3. Então, eu tenho que pegar, e às vezes esse verso, eu não vou conseguir compreender só no capítulo 5, eu tenho que pegar o capítulo 4, capítulo 3, que sabe o capítulo 6, o capítulo 7 de João, para que eu possa entender esse texto. Então, eu estou determinado a compreender aquele verso. Mas eu preciso ter aqui também paciência, né? Então veja que é interessante, né? Essa questão do estudo da Bíblia, para a gente não fazer de qualquer jeito, né? Muito bem, a parte de quinta-feira, lidando com as dificuldades escriturísticas e em oração. A melhor solução para as dificuldades da Bíblia são encontradas nela mesma. Nós devemos, de fato, usar a Bíblia para ajudar-nos a entender a ela mesma. Aprender, para mim, as grandes verdades encontradas nas Escrituras é uma das mais importantes coisas que nós podemos fazer. Olha que interessante. Aqui a lição está nos dizendo o seguinte, olha, a melhor coisa que você pode fazer para você entender um texto da Bíblia é usar a própria Bíblia para entender aquele texto. É claro que eu disse para vocês, né, que existe, por exemplo, a concordância bíblica, existem dicionários bíblicos, existem comentários bíblicos, né, léxicos e aí vai, né? Muita coisa boa escrita pela senhora White para elucidar aquele texto, mas aqui a lição está dizendo que todos esses aspectos são importantes porque ela mesma já frisou em outras semanas atrás que a gente estudou. Mas ela está dizendo aqui agora para a nossa lição, olha, a melhor solução que você tem para entender a Bíblia é ela mesma. Porque a própria Bíblia diz assim, que às vezes você não encontra uma resposta já de imediato, mas aqui, acolá, né, você vai juntando esses textos e aí você vai encontrando o quê? As verdades que você precisa elucidar. Então a Bíblia, ela pode ser, ou ela vai te ajudar, com certeza, quando você buscá-la, né, no seu contexto, né? Então aqui nos diz aqui, ó, na parte de quinta-feira, veja aqui, ó, eu achei bem interessante. Se você não entende uma passagem das Escrituras, o que você vai fazer? Aqui uma dica, né? Então tente reunir algum conhecimento de outras passagens bíblicas que tratam do quê? Do mesmo assunto. Então, como eu disse para vocês, eu estou com um texto aqui, eu vou buscar a resposta com a própria Bíblia, então eu posso usar, por exemplo, a concordância bíblica. Aonde mais eu encontro estas palavras que eu encontro nesse texto que eu estou em dúvida? Eu encontro lá em Zacarias, tal capítulo, tal verso. Então, anota lá. Eu encontro lá em Gênesis. Anota lá o texto. Eu encontro lá em 1 Pedro. Coloque lá. E aí você lê esses textos. E muitas das vezes esses textos então vão dar uma explicação daquele texto que você estava em dúvida. Veja que interessante, né? Então, é muito importante nunca obscurecer declarações inequívocas das Escrituras, trazendo a elas passagens difíceis de entender. Em vez de usar fontes bíblicas, diz aqui a lição, a filosofia ou a ciência para explicar o significado da Bíblia, devemos permitir que o próprio texto das Escrituras nos revele seu conhecimento. Agora, uma coisa que eu achei extraordinária. Quando
você está ali estudando a Bíblia, não está compreendendo, e você está fazendo esse trabalhinho que eu disse para você, pega um verso aqui, pega um verso lá, através, por exemplo, de uma concordância, de uma chave bíblica, e mesmo assim você não compreende, a lição está dizendo o seguinte: então, por favor, ore a Deus. E a oração é bem simples. Senhor, eu estou aqui estudando a Tua palavra, mas, Senhor, eu não estou conseguindo compreender. Pastor Biratã me disse assim: pegue uma chave bíblica, uma concordância bíblica, e os textos ou a palavra que você está ali em dúvida, veja essa mesma palavra em outros textos da Bíblia, mas eu fiz tudo isso, não estou conseguindo compreender. Por favor, me ajuda. Abre a minha mente. E o que o Espírito Santo vai fazer, irmãos? Com certeza ele vai abrir a tua mente para que você possa entender as Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque foi ele que inspirou as Sagradas Escrituras. Homens e mulheres escreveram as Sagradas Escrituras, mas Deus é que inspirou a mente desses profetas, né, e profetisas. Então, peça em oração e Deus vai te abençoar. Vamos então para a parte final dessa lição maravilhosa e esse texto fantástico que nós encontramos ali no livro Caminho a Cristo, né, na parte de sexta-feira. Diz assim, olha que profundo. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e sem oração, quando os pensamentos e afeições não estão fixados em Deus ou em harmonia com sua vontade, a mente está nublada com dúvidas e o estudo da Bíblia, o ceticismo se fortalece. Então, amados irmãos, a gente já continua esse texto, ele tem mais uma complementação. Aqui nos diz que quando a gente abre a palavra de Deus, sem o quê? Sem reverência. E sem o quê? Sem oração. Então, todas as vezes que eu abrir a palavra de Deus, eu devo o quê? Orar. Orar pedindo que Deus envie o seu Espírito para me ajudar a entender a sua palavra. Ela diz mais, quando nossos pensamentos e afeições não estão o quê? Fixados em Deus. Eu estou fazendo o ano bíblico. Eu estou fazendo reavivados pela sua palavra. Que maravilha, que benção, que Deus continue te abençoando. Mas se a gente faz isso só por um desencargo de consciência, só para eu marcar um xizinho lá no dia, porque eu li, ou aperta ali no smartphone, né, que você leu aquele texto que foi proposto para aquele dia, mas você leu só por ler, se eu li sem afeição, sem o meu pensamento voltado e fixado em Deus, não vai valer nada, né? A mente, né, quando está nublada e com dúvidas no estudo da Bíblia, aí o que acontece? A descrença, o ceticismo, ele vai o quê? Se fortalecer. Então, nós devemos ler a Bíblia com vontade de ler a Bíblia e compreender a Bíblia Sagrada, fixado o nosso olhar e o nosso pensamento em Deus. E aí encerra esse texto dizendo: o inimigo assume o controle dos pensamentos e sugere interpretações que não estão corretas. Olha que profundo isso. Aqui está dizendo o seguinte: filho, filha, se você ler a Bíblia sem aquilo que eu coloquei ali no slide anterior, não vai adiantar nada. E mais, Satanás, então, ele vai assumir os controles dos nossos pensamentos e sugerir, então, o quê? Interpretações que não estão corretas. Então, queridos irmãos, nós vamos encontrar passagens, textos difíceis na Bíblia, né? O saudoso pastor e professor de teologia, Pedro Apolinário, eu tive a oportunidade de ter aula com ele. Ele escreveu um livrinho, né? Como interpretar textos difíceis da Bíblia. E ali aparecem vários textos, né? Que à primeira vista parecem serem difíceis, mas quando a gente se aprofunda
E aí, como disse a vocês, com sinceridade, honestidade, com o coração fixado em Deus, nós vamos compreender a palavra de Deus. E mais, se com todos esses apetrechos não conseguirmos, use a oração. Peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar sabedoria para você compreender as Sagradas Escrituras. Assim deve ser o procedimento de cada um de nós. Bom, chegamos então ao final nessa abençoada lição da Escola Sabatina. Deus, com certeza, nos trouxe mais uma vez esse estudo maravilhoso, e eu sempre digo, se você estudou a lição nos 7 dias, louvado seja Deus, porque você cresceu um degrau a mais nessa ida para o reino celestial. Agora, se as coisas desse mundo, a correria, te impediu de ler a lição da Escola Sabatina, eu te faço um apelo do fundo do meu coração. Hoje à tarde, já comece a estudar, inclusive é a 13ª lição, É a 13ª lição, é a última lição aí do trimestre. Comece a estudar a lição da Escola Sabatina e faça um plano para tirar um tempinho durante essa semana, que logo depois do pôr do sol vai se iniciar, para você estudar a Bíblia Sagrada através da lição da Escola Sabatina. E sempre pedindo o quê? O Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ajuda a entender as Sagradas Escrituras. Por isso, eu te convido a cantar o hino de número 161 do nosso cenário, que tem como título, que é bem sugestivo para terminarmos essa lição da Escola Sabatina, Vem Santo Espírito agora. Louvemos ao Senhor nesse instante. Louvado seja Deus, porque Ele enviou o seu Santo Espírito para trazer a palavra de Deus para nós, e Ele envia o seu Santo Espírito para fazer que entendamos a sua palavra. Portanto, antes de abrir a Bíblia Sagrada, sempre peça ao Espírito Santo para te ajudar
a entender e a interpretar da melhor forma, a forma correta as Sagradas Escrituras. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito, mas muito obrigado pelo programa da Escola Sabatina desse sábado, dia 20 de junho de 2020. Obrigado a Deus, porque durante toda a semana estudamos uma lição maravilhosa que nos fala sobre a preciosidade da Bíblia. Embora encontremos muitas vezes textos difíceis, mas se formos sinceros, honestos, tementes ao Senhor, se estivermos com o nosso coração aberto, nós entenderemos as Sagradas Escrituras. Portanto, abençoe a cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada um que assistiu esta manhã este programa da Escola Sabatina. Que o Senhor conceda a eles ricas bênçãos e que tenhamos, ó Deus, um sábado muito feliz, muito abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado irmão, nós chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina e eu fico muito feliz em poder ter participado juntamente com você nesse sábado pela manhã. Que Deus te abençoe, que você agora tenha um culto divino muito abençoado. Nós temos aí o link da Associação Norte Catarinense, temos também um culto especial pela Rede Novo Tempo. Você está livre para escolher o culto que você deseja assistir e participar, mas uma coisa é importante, não deixe de assistir, ou assista aí um culto de uma outra igreja adventista aí no Brasil. Enfim, você está livre, né? Que Deus possa te abençoar e que você tenha um sábado muito abençoado. E na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos estar novamente aqui juntos para recapitularmos, né, a lição da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e esteja com você. Amém. Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.